Eu queria que você me Sim. falasse, Samantha, qual a diferença entre as expressões de gênero e sexualidade. Isso, vamos lá. Eu ouvi você falando logo no começo, Lourdes, quanto o tema gera algumas inquietações nas pessoas, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre gênero, já é um tabu há bastante tempo, até se a gente tratar em termos de pessoas neurotípicas, mas quando a gente trata do autismo, a gente percebe assim que existem muitas pesquisas que tratam do tema voltado para a infância, para a adolescência, mas parece que quando a gente vai tratar do público adulto, dos jovens adultos, das pessoas mais maduras, isso vai ficando um pouco mais escondidinho ali. Parece que a gente não pode falar nisso, né? Porque são vários tabus que ainda existem, vários mitos que existem sobre a sexualidade da pessoa autista. E quando a gente fala de gênero, a gente está falando sobre expectativas, né? De estar no mundo por ser mulher ou por ser homem. E a gente acredita no senso comum que as pessoas autistas não têm esses questionamentos. E elas têm muito, né? E elas sofrem muito com isso. Então, eu percebo muito na clínica, por exemplo, essas inquietações sobre papéis de gênero. Então, se eu sou mulher, eu tenho que me comportar assim, tenho que gostar de maquiagem, tenho que gostar de sapato, tenho que gostar de coisas que às vezes não fazem sentido para mim. E aí, o que eu faço com isso, né? Ou então, Uhum. ser homem. Como é que eu vou me ver homem e tenho que gostar de certas coisas que dizem para mim que homens gostam, né? Porque desde que a gente nasce, a gente já tem uma expectativa de estar no mundo dependendo do gênero que a gente tem. Então, quando a gente fala de gênero, a gente fala de expectativas sociais, de papéis, né? Dessa forma identitária de estar no mundo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de manifestação, né, dos nossos afetos, das nossas relações, né? E a pessoa autista, quando ela se desenvolve, eventualmente ela vai se relacionar, eventualmente ela vai lidar com os desafios da própria sexualidade e do próprio papel de gênero, que às vezes está muito arraigado na vida daquela pessoa, né? E isso às vezes traz muito sofrimento psíquico. E é preciso que a gente lide com essas situações, é preciso que a gente olhe de uma forma mais sensível para isso, porque são problemáticas que existem, né? Então, quando a gente fala de gênero, a gente fala de expectativa, de papel. E quando a gente fala de sexualidade, a gente fala justamente das nossas relações, dos nossos afetos. Uma coisa está relacionada à outra, mas não é causal em si mesma, né? Então, são questões diferenciadas. E como isso mexe com a família de uma maneira geral, né, Samantha? O que a gente verifica, essa questão, essa dificuldade de amadurecimento, eu falo nos meninos, como diz você sempre está falando de criança, mesmo adultos, essa dificuldade de Sim. amadurecimento e essa dificuldade de permissão para o amadurecimento, né? Como se eles não conseguissem se assumir ou ser capazes de fazer algo. Eu vejo muito, às vezes, eles tirando a força deles, porque como se você tem um diagnóstico, então você não é capaz. E mesmo que tenha um alto funcionamento, ele ainda continua nesse ninho familiar sem conseguir se desgarrar dele. Mas eu queria saber de você Uhum. como surgiu o interesse por essa temática em pessoas autistas de alto funcionamento. Como que isso suscitou em você? Através dos atendimentos, das suas observações, como que foi? Pois é, justamente, assim, por começar a atender bastante pessoas autistas de alto funcionamento e de fazer muitas avaliações, né, e trazer um diagnóstico um pouco tardio para essas pessoas, eu fui percebendo que dificuldades elas iam existindo mesmo. Então, como você mesmo disse, né, quando a pessoa já tem um diagnóstico precoce, existe uma tendência, às vezes, da família e da sociedade, ou de infantilizar essa pessoa, né? Ou de crer que por ser autista, por exemplo, ela só tem duas polaridades, ou ela é assexuada ou ela é hipersexualizada, né? E na verdade a gente tem um espectro também dentro da sexualidade, tal como o autismo é um espectro, a sexualidade também é um espectro, né? E essas nuances da sexualidade, elas são possíveis de existir no autismo também.
Então eu fui percebendo que existiam uma série de problemáticas, principalmente de pessoas mais maduras, né, jovens adultos e pessoas mais maduras, depois de um diagnóstico tardio, que levava a muitas dificuldades. Então, por exemplo, uma dificuldade de se relacionar com seus pares conjugais, por exemplo, uma dificuldade de namorar, de encontrar sentido, né, em certas coisas que pra gente é tão normal. Ah, hoje eu vou pra uma balada, hoje eu vou sair com os meus amigos, vou namorar. Para eles, para alguns deles, isso é muito difícil. Se adaptar a essa questão desses padrões esperados, né, de comportamento social, às vezes é muito difícil. Como é que eu faço para namorar? Como é que eu chego em alguém? Como é que eu vou achar uma pessoa para namorar? Ou então uma pessoa já está casada há muito tempo e foi descobrir o diagnóstico tardiamente. E depois, nossa, é por isso então, é por isso que às vezes é tão difícil, por isso que às vezes eu não entendo o que a pessoa espera de mim, né? Então essas nuances, elas existem. E a gente às vezes se depara com esses mitos mesmo a respeito da sexualidade adulta no autismo, né? Então, assim, achar que, por exemplo, todo autista é avesso ao toque físico, por exemplo, isso é um mito. Isso é um mito. Existem, inclusive, autistas, inclusive autistas de alto funcionamento que têm muitos relacionamentos um atrás do outro, por exemplo, né? Mas passam por algumas dificuldades, né? Porque a gente percebe que existe uma dificuldade sensorial por si só, é difícil às vezes entender a sexualidade de uma forma mais natural, né, de uma forma mais tranquila, como também existe uma dificuldade na comunicação social, na interação. Então, essas dificuldades não acontecem da mesma forma para todo mundo, e também não são dificuldades que a gente vê em todos os autistas de alto funcionamento. Porque apesar de serem autistas, a gente tem manifestações dessa subjetividade afetiva e sexual mesmo, né? Tal como as pessoas neurotípicas têm. Então, por exemplo, dentro desses mitos, né? Ai, meu Deus, autista não namora, autista não pensa nessas coisas. Pensa, gente, pensa. Inclusive, as variações de orientação sexual também existem. Né? Existem autistas que são homossexuais, que são bissexuais. Existem autistas que realmente não pensam, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que entender que, tal como o autismo, né, a sexualidade também é um espectro. Então, tem nuances, depende da nossa vivência, depende da nossa história de vida. E é aí que o papel de gênero também entra, né? Às vezes a gente percebe, assim, uma educação bastante rígida, né, em algumas famílias, ou, enfim, que não tratam desse assunto de maneira alguma, infantilizam. E isso é um problema, porque, como eu disse, eventualmente essas pessoas vão se desenvolver, vão se relacionar, e elas precisam ter um entendimento sobre si mesmas, sobre a relação que elas têm com os outros, né, desenvolver essas habilidades emocionais, sociais, psicoeducativas, para que elas tenham uma boa qualidade de vida para si e na relação com o parceiro, né? Porque às vezes o parceiro também, por não saber que aquela pessoa tem o autismo, ela não entende algumas reações daquela pessoa, né? Então, eu acho que o diagnóstico, quando ele é feito de uma maneira responsável, gradual, processual, ele traz muitos benefícios para a vida da pessoa. E a psicoterapia, ela é essencial, né? Para que a pessoa também consiga ter essa qualidade de vida. Eu queria falar um pouquinho do meu universo, né? Você falou aí, eu lembrei de um rapaz também dentro do transtorno do espectro autista que ele me falou assim: poxa, como que eu vou numa boate? Eu não suporto aquilo. Poxa, como que eu vou num lugar, as pessoas jogando lá, falando alto? Isso não é para mim. Para mim me relacionar, eu preciso ir para esses lugares. Então, assim, de que forma que essa família olha para isso, né? E eles são muito literais também. Como se estivesse fazendo, dependendo da família, como se ele estivesse pecando muito por ele sair fora desse padrão. Como se ninguém sonhou que ele ia casar, ninguém ensinou para ele que ele poderia passar por esse processo. E eles entram em sofrimento. E uma coisa que eu observo, né, nas crianças, que é onde eu estou mais atuando, é que quando a gente fala assim, olha, agora a gente tem que trabalhar a autonomia,
né? Ele tem que crescer, a adolescência está chegando. Não, a adolescência não está chegando. Vou adiar a escola, vou adiar tal coisa. E você vê que aquela pessoa está aspirando essa autonomia, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver e tem esse bloqueio da própria família por esse protecionismo que acaba deixando essa pessoa muito à mercê do outro. Tem um amadurecimento que seria adquirido com as relações. Então, ela é tão protegida da própria relação com o outro que ela acaba não adquirindo essa maturidade. E essa infantilização também da pessoa com autismo. Então, assim, tem muita coisa nisso aí tudo, mas eu queria saber, assim, o tema da sexualidade ainda é um tabu, não é? Principalmente Sim, quando a gente fala da pessoa com autismo. E aí, eu não digo só no masculino ou feminino, é uma questão que mexe muito com essa família, como se essa pessoa não tivesse o direito de amadurecer e de crescer, principalmente no TEA. Até porque tem essa questão da inocência, né? Essa nota fala um pouco disso, desse tabu, dessa inocência, aparentemente, que a gente leva, são anjos. Como que é isso? uhum. Como você mesma disse, né? É um tabu e é um mito. E de fato, essa tendência, às vezes, que a família tem de infantilizar, principalmente os adolescentes, quando eles começam a chegar na puberdade, né? É perigoso fazer isso, porque ao invés da família achar que está protegendo aquele adolescente, na grande verdade, às vezes priva-se esse adolescente de ter experiências, de adquirir recursos emocionais e relacionais que só a vida é capaz de dar, né? Então, sim, com certeza. E amadurecer é uma coisa que nem sempre é agradável, por assim dizer, né? Amadurecer exige a vida, exige passar por alguns desafios. E a gente sabe que, para o autista, isso é muito doloroso, no sentido de que, às vezes, essas relações sociais, elas têm alguns meandros que, para eles, é difícil entender. Então, você falou da questão da balada, por exemplo, eu me lembrei de uma série que existe na Netflix, que chama Amor no Espectro. Quem me disse sobre essa série foi um dos meus pacientes, né? E aí eu fui assistir, fui ver e achei fantástico, porque na série, é uma série americana, e lá eles fizeram uma tentativa de fazer o encontro às cegas. No Brasil não é uma coisa muito habitual de fazer, mas nos Estados Unidos isso é muito comum. Então junta-se um monte de pessoas, vão para um restaurante e eles sentam numa mesa, conversam, depois vão para outra mesa, né? E a série traz um pouco sobre isso. E aí ele trouxe para mim como sugestão, porque ele se identificou muito com aquelas pessoas ali, né? Então, assim, juntavam-se pessoas autistas e elas tentavam conversar e paquerar. E aí a gente vê como é difícil, como certas coisas são difíceis até para eles, entre eles, né? E como a gente tem poucos recursos para favorecer essa socialização. Esse cliente mesmo, inclusive, ele me falou assim, poxa, que pena que a gente não tem alguns aplicativos exclusivos, de repente, para o público autista, algumas possibilidades deles se conhecerem, né? Melhor, enfim, poderem entre eles interagir, namorar, né? Paquerar. E isso, às vezes, é muito difícil mesmo. E aí, na grande verdade, quando o diagnóstico ele é tardio, como eu já presenciei muitas vezes, às vezes a dificuldade ela já existe. Então, muitas vezes, eu atendo pessoas que já são casadas, já têm filhos, e descobrem o diagnóstico nessa fase. E aí parece que muita coisa para eles começa a fazer sentido, né? Então assim, nossa, então é por isso que eu passo tanta dificuldade com meu marido dessa forma, que eu não entendo, que eu sofro tanto quando ele briga comigo, né? Porque tem uma certa intensidade emocional nas relações muito diferenciada. E é por isso que eu acho que às vezes esses mitos na fase adulta da pessoa com autismo vêm muito à tona, como se todo autista de alto funcionamento na fase adulta fosse muito avesso, por exemplo, ao toque físico, como a gente falou, né? Isso não é verdade. Ou como se eles não pudessem ter manifestações afetivas. Eles têm, né? Então, assim, se a gente pensar que o diagnóstico ele pode vir para favorecer essas relações,
tendo a família de um adolescente já acesso a isso, é importante não infantilizar, é importante deixar que aquele adolescente, por exemplo, se vista como adolescente, né? Evitando, às vezes, colocar aquelas roupas muito infantis, né? Ou tentar proteger demais. Não, meu filho não pode, ele não dá conta, ele vai sofrer, né? Vamos pensar o seguinte, a pessoa autista é uma das pessoas dentro do público que nós temos hoje mais vulneráveis a certos tipos de abuso, inclusive. Não digo só abuso sexual, mas abuso afetivo, né? Não são poucas afetivos, não são poucos os casos, por exemplo, onde algumas mulheres autistas entram num sofrimento muito grande, porque a intensidade do gênero é maior ainda do que se a gente comparar com pessoas neurotípicas, como, por exemplo, algumas pessoas que pensam assim, não, ele não está me amando, meu marido não está me amando, porque eu não sou uma boa dona de casa, então eu tenho que limpar muito a minha casa, então eu tenho que me cuidar muito, então assim, a pessoa acaba, às vezes, adquirindo um certo funcionamento repetitivo, circular, abusivo para si mesma, que acaba levando a um sofrimento, né? Porque a gente sabe que algumas questões são muito recorrentes no autismo, como, por exemplo, vamos pensar assim num diagnóstico diferencial do transtorno obsessivo-compulsivo. Isso acontece, às vezes, em algumas pessoas com autismo. E aí, se ela já está numa relação difícil, né, com o seu marido, com a sua esposa, onde ela precisa se regular, né, e encontrar uma forma de se regular ali dentro, às vezes ela pode ir para um caminho mais sofrido ainda. Então eu vou limpar muito a minha casa, eu vou cuidar muito de mim em termos físicos, eu vou ser uma boa mãe, que é por isso que ele não me ama, né? Então começa a entrar num estado mesmo circular de sofrimento que tem a ver com questões de gênero. Não é porque essa pessoa é autista que ela não sofre influência de questões que são sociais, que existem na nossa sociedade e que são difíceis, às vezes, de fazer com que as relações sejam mais tranquilas, mais igualitárias. Se a gente sofre, a pessoa autista ela está muito mais propensa a entrar em sofrimento com essas questões, né? Então, por isso que eu acredito que o diagnóstico ele pode trazer muitos benefícios em termos da relação dessas pessoas com seus pares, com seus cônjuges, né? Do adolescente nessa fase de maturação sexual e afetiva. Então, é preciso que os pais também se abram para essa possibilidade de tratar sobre esse assunto de uma forma mais natural, porque faz parte do desenvolvimento humano, né? A sexualidade é um dos aspectos do desenvolvimento humano esperado para todos nós, sejamos autistas ou neurotípicos. A sexualidade ela vai vir. Então é preciso que a gente esteja preparado para falar sobre isso, ainda que isso seja um tabu, ainda que seja difícil, né? Precisa a gente ir se abrindo para esse diálogo. Isso eu convivo muito com isso. De pessoas com diagnóstico de alto funcionamento, mas que não sabe que tem esse diagnóstico. E a mãe tenta proteger o máximo no sentido dessa pessoa não alcançar esse diagnóstico. E ele sabe que tem algo errado, mas ele não sabe o quê. O que você pensa sobre isso? Eu acho que, como eu te disse mais cedo, né, o diagnóstico ele pode ter um papel transformador na vida de uma pessoa autista que sempre viveu dificuldades relacionais a vida inteira e que nunca entendeu o motivo, né? Então, eu acho que se uma pessoa adulta, jovem adulta, né, sente que é diferente de alguma maneira, né, sente que de repente não se encaixa em alguns padrões exigidos, né, que busque auxílio, que busque acompanhamento e acolhimento, né? Porque eu acredito, Lourdes, que todos nós temos nosso lugar no mundo, né? Todos nós temos o nosso cantinho para se encaixar no mundo. E o que eu tenho visto na minha experiência profissional é que as pessoas autistas, depois que elas descobrem o diagnóstico, ainda que tardiamente, elas adquirem uma qualidade de vida e uma plenitude muito grande, né? Os relacionamentos, sejam com filhos, com amigos, na vida profissional, com seus pares,
ganha mais vida, né? Eu percebo que algumas pessoas que eu atendo antes do diagnóstico chegam muito angustiadas, chegam muito insatisfeitas, às vezes até com casos graves de depressão, né? E a psicoterapia, depois do diagnóstico, ela tende a fortalecer essas pessoas e a prover a essas pessoas de recursos adaptativos, emocionais, relacionais, sociais, e elas começam a encontrar mais prazer na vida. É isso que eu entendo. Então, eu acho que o diagnóstico, quando ele acontece, ele tende a clarificar muitas situações que essas pessoas viveram a vida inteira e às vezes não conseguem entender, né? Isso é o que eu tenho visto na minha prática. Então, eu acredito que é isso. Se a pessoa ela tem alguma inquietação nesse sentido, já pesquisou, acha que de repente, não, será que eu sou? Será que eu não sou? Procure, né? Procure um acompanhamento, que a gente não está sozinho, né? Existem profissionais perfeitos, maravilhosos, que podem auxiliar essas pessoas a se encontrarem, né? Então, eu acho que o diagnóstico ele pode ter um papel aí fundamental na qualidade de vida mesmo. Nossa, você vai falando, a minha cabeça vai virando, assim, é muito legal. Samanta, tem uma pergunta. A Adriana, ela pergunta assim, boa noite, atendo um autista de 12 anos. Em alguns meses, percebemos que no abraço ele estava encostando o genital. Eu, como psicopedagoga, como devo agir? Eu não entendi muito bem a palavra. Ele fica irritado? Não. Ela coloca que atende uma adolescente de 12 anos e alguns meses ela tem percebido que na hora do abraço ele está encostando o genital nela, né? Sim, então, sim, como entendi. ela deve agir em relação a isso? Bom, a primeira coisa, eu acredito, é que o profissional ou a profissional, ela precisa pontuar que está acontecendo alguma coisa. Porque, às vezes, a gente passa por uma situação dessa, sem preparo, aí eu vou fingir que não aconteceu nada. Vou fingir que não aconteceu nada e deixe isso para lá. Não deixe isso para lá, né? Aproveite essa situação para justamente intervir e psicoeducar. Você pode psicoeducar alguém sem ser psicólogo, né? Por exemplo, mas no caso dela, ela é uma profissional e ela tem condições de pontuar isso para esse adolescente. Então, depende muito do nível de entendimento que esse adolescente tem. Mas, se isso aconteceu, é preciso conversar com ele. Ele vai ter um mínimo de entendimento. Olha, isso que está acontecendo aqui com você, né, é uma coisa natural, mas que não é possível de acontecer. É preciso pontuar se essas situações acontecem em outros casos. Oi. É porque travou tudo, Samanta. A internet está meu Deus. sozinho. Volta um pouquinho a ficha aí e fala um pouquinho. Tá. Você colocou a internet está muito instável. Está muito Isso. instável. Então, eu acho, Lu, o seguinte, que essa profissional ela tem que aproveitar esse momento e não ignorar que isso aconteceu. Aproveitar esse momento para que seja um momento de orientação e de pontuação sobre o trabalho dela ali e sobre o papel de cada um. Então, olha, você é o meu cliente, meu paciente, eu sou sua terapeuta, sou eu que estou te ajudando aqui, né? É normal acontecer isso, mas não é adequado você me abraçar dessa forma. Não é adequado você me tratar dessa maneira. Então, não é punir, não é dizer que aquilo é errado, né? Não é isso, mas pontuar e educar. É claro que é preciso conversar com os pais para entender se essas manifestações já acontecem há algum tempo, né? É esperado que isso aconteça na puberdade, mas é preciso pontuar, né? Em que momento aquilo é adequado acontecer. Então, olha, vamos conversar sobre isso? Vocês já falaram sobre educação sexual com seu filho? É preciso falar, né? Porque isso vai acontecer. Os hormônios estão ali também, batendo na porta, né?
O tempo inteiro. Então, assim, é preciso que ter essa conversa com os pais. Se ela não conseguir, se isso for um tabu para ela também, que ela procure um auxílio de uma outra profissional, pode ser uma psicóloga ou um outro pedagogo, psicopedagogo, que possa pontuar isso com ela, né? Mas a questão é não punir, não dizer que aquilo é errado, mas pontuar. Olha, não é adequado você fazer isso comigo porque eu sou seu terapeuta, né? Então, lá na sua casa, você vai ter o seu momento para poder fazer isso, mas entre as pessoas do público, isso não é esperado. E conversar com os pais sobre isso, né? Porque muitos pais, às vezes, não estão preparados para a puberdade dos filhos. E, de repente, acontece, né? Então, é preciso já começar a conversar com eles que um momento isso vai acontecer. E aí o adolescente precisa entender que aquilo que ele está sentindo não é uma coisa errada e não é preciso que seja punido. Ele só precisa ter o momento dele em particular para poder entender o que também está acontecendo com o próprio corpo dele, né? Então, pontuar essas situações é importante. E essa organização não só para o autista de alto funcionamento, eu que já vivi com tantas pessoas que têm um autismo mais severo, né, de baixo funcionamento, isso também precisa ser conversado com a família, isso também precisa ser pontuado, né, onde isso pode ser feito, de que forma isso pode ser feito, é no banho, é em casa, porque às vezes ele leva esses comportamentos para fora porque ele não pode lidar com isso dentro da sua própria casa. Então, é preciso que tenha essa organização. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Quais as demandas que são atendidas em consultório? Quando falamos, né, de gênero e sexualidade no autismo de alto funcionamento, Samanta? Pois é, a grande questão, Luz, que chega para mim de uma forma muito recorrente é muita dificuldade em estabelecer relações, né, afetivas, de namoro, de casamento, né, e de manter essas relações. Então, assim, pessoas que às vezes chegam muito sofridas, muito desgastadas, né, porque não têm esses recursos para poder lidar com o outro, consigo mesmas. Então, existe uma intensidade emocional muito grande na maioria das vezes. Casos de depressão, às vezes pessoas que chegam muito deprimidas, muito sem sentido da vida, que não conseguem se encaixar nesse mundo, né? E às vezes, assim, alguns comportamentos até abusivos mesmo, consigo mesmas, né? Às vezes na tentativa de querer se adaptar, né? Entram em alguns mecanismos viciosos mesmo, ou autodestrutivos, né? Então, às vezes, as pessoas elas vêm muito sofridas, porque justamente não tem esses recursos para poder lidar com os desafios que as relações humanas predispõem, né? Então, são sofrimentos de fato que a gente percebe aí, né? E que traz para a gente uma compreensão de que muitos mitos existem, né? Então, achar, por exemplo, que uma pessoa autista de alto funcionamento só vai ter um namorado o resto da vida, casou e nunca mais vai pensar em outra pessoa, não vai ter atração sexual pelas pessoas, por exemplo, ou não vai trair, né? Tem um mito, assim, de que diz que a pessoa autista, ela não trai, né? Isso é uma mentira. Infelizmente é uma mentira, porque somos todos humanos, né? E passamos por dificuldades. É claro que às vezes há uma dificuldade maior de entender algumas conveniências sociais. Então, assim, por isso que eu falo que é muito difícil a gente generalizar, porque cada caso é um caso mesmo. Mesmo a pessoa autista de alto funcionamento, ela tem subjetividades e meandros muito próprios da vida dela. Eu gosto muito de falar dessa singularidade dentro desse universo, né? Porque a gente fala do universo como se todos eles fossem iguais. E o que eu mais percebo é essa singularidade. A gente não tem como comparar, né, um com o outro, não há como. Principalmente a questão da mulher, né, Samanta? Como Sim, a mulher verdade. dentro do transtorno do espectro autista, ela traz sofrimentos e traz tabus ali arraigados desde muito nova por causa dessa questão de ser literal e de querer cumprir aquilo que foi dito e que em algum momento ela internalizou. E ela leva isso. Hoje eu ouvindo uma pessoa, ela falou para mim assim, olha, minha mãe casou uma única vez. Como que eu não, né? Como que eu vou descasar? Então são coisas que colocam essa pessoa em extremo sofrimento psíquico. Por quê? Porque ela quer cumprir aquilo ali, tem um tabu. Queria te fazer mais uma pergunta. Eu tô te explorando, tá vendo? Mas tá uma delícia. Tô adorando. Tá prevendo até.
Então, quais os maiores fatores de risco ao sofrimento psíquico são encontrados, Samanta, nessa expressão de papéis de gênero no autismo? Quais? Justamente, eu acho que você até pontuou bem a questão do ser mulher, né? E eu converso muito sobre isso com você, né? De que Sim, algumas a gente pesquisas conversa. mais antigas, elas trazem essa questão de que há uma prevalência muito maior do autismo no público masculino do que no feminino, né? E eu fico pensando até que ponto esses papéis de gênero camuflam um pouco o diagnóstico nas mulheres, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque desde que você nasce mulher, você já tem uma exigência um pouco maior sobre o seu comportamento. Então, assim, a mulher, ela é ensinada, na maioria das vezes, de uma forma bem geral, Uhum. né, a ser mais contida, a ser mais quietinha, a ser mais calada, né? Então, é muito mais fácil a gente observar o comportamento inadequado de um homem do que de uma mulher, porque ela já está condicionada desde cedo a ser mais quietinha, a ser mais maleável, né? Então, às vezes, é muito mais difícil uma mulher, por exemplo, se perceber autista. Olha que coisa interessante, né? O homem Muito não, o homem às vezes interessante. chega no consultório e ele já percebe que ele não corresponde. Mas a mulher, ela já tem um papel ali determinado desde sempre e ela se adequa melhor a algumas exigências, né? Por essa necessidade social de adaptação. Então, assim, é o homem que fala alto, né? É o homem que, às vezes, tem essas manifestações sexualizadas de uma forma mais espontânea. Então, a mulher, mesmo ela sendo autista, ela já foi condicionada desde cedo a ser mais restrita. Por isso que eu acho que o diagnóstico, às vezes, de um autista de alto funcionamento é mais difícil de acontecer na adolescência, né? Então, se não é porque é autista que a gente não tem dificuldades de separar o que é um papel de gênero muito arraigado e o que é a dificuldade da pessoa em si, né? Lourdes, eu só queria pontuar uma coisa, assim, que você falou agora há pouco, que eu acho que é muito importante, né? Os adolescentes, quando começam a manifestar algumas expressões da sexualidade de uma forma inadequada, é muito necessário que os pais olhem para isso com muito carinho, né? Porque, como a gente falou mais cedo, o público autista é muito vulnerável em termos de abusos no geral. Então, assim, quando a gente pensa que a gente está protegendo essas crianças e adolescentes ao não falar sobre Sobre sexualidade, na isso. verdade, a gente está colocando eles numa posição mais vulnerável ainda. Então, por mais que seja tabu para muitos pais falar sobre isso, é necessário educar essas crianças e esses adolescentes sobre a importância do próprio corpo, né? Que não é qualquer pessoa que pode tocar, que existem espaços privativos para a expressão dessa sexualidade, né? Então, eu só queria pontuar isso porque eu acho muito importante que a gente olhe com muito carinho, né? E olhe com respeito para essa vulnerabilidade que existe, essa ingenuidade que às vezes pode existir no adolescente de não perceber o perigo, né? Que pode existir. E não é fingindo que o perigo não existe que a gente está protegendo, é preciso falar sobre, com responsabilidade e com respeito. Só queria Com pontuar isso. Não, e assim, eu acho que esse é um tema que a gente pode até marcar um outro momento para conversar. Por quê? Porque Claro, com certeza. eles ficam muito vulneráveis no contexto escolar, por não conseguir fazer a leitura do outro e por ser tratado como uma criança em casa. Quando ela chega para Uhum. lidar com esse universo de adolescente, ele fica ali à mercê, porque ele quer fazer parte. E às vezes ele coloca em situações de risco por querer fazer parte. A gente que trabalha há tantos anos sabe de experiências negativas nesse sentido. Então, Uhum. independente até de ser autofuncionamento ou não, esse é um assunto que precisa ser tratado, sim. Eu falo que a ingenuidade dos meninos os coloca em risco. Isso é real, a gente já vivenciou situações bem difíceis nesse sentido. Eu queria Pois fazer outra pergunta, para eu te explorando. Qual o tá muito papel, legal, pode Samanta? continuar. Tá uma delícia, porque eu estou aprendendo. Qual o papel da psicoterapia na elaboração de recursos, né, de proteção emocional, como a gente acabou de falar, aos adolescentes e adultos com TEA, quando o tema é sexualidade?
Pois é, justamente. Eu acho que a psicoterapia ela é fundamental, né, para fazer esse papel de fortalecer o emocional, o psicológico, né, e de prover essa pessoa de treinamento social mesmo nas relações, né? Eu gostei do que você falou, no sentido de que às vezes a pessoa autista ela se coloca em risco para ser aceita, porque isso é muito recorrente, muito, muito recorrente mesmo. Então, assim, principalmente em pessoas de alto funcionamento, a gente vê que as pessoas se colocam, às vezes, em situações onde existe risco de vida, inclusive, de pegar uma doença, enfim, de se colocar em situações as mais diversas possíveis, que podem, enfim, ser potencialmente perigosas, né? Então, na tentativa dessas pessoas serem aceitas, porque o sofrimento é muito intenso, da solidão, sabe? Da decepção, de não encontrar acolhimento no outro, elas às vezes se dispõem a certas coisas que são muito sofridas. Então, eu acho que a psicoterapia, ela surge aí primeiro como um acolhimento, um aceite de que tudo bem ser diferente, tudo bem pensar e se relacionar e ter afetos de maneira diferenciada, mas também é uma possibilidade de encontrar recursos dentro dela para que ela consiga ter relações mais significativas, mais plenas, né? E é isso que eu acredito mesmo, Lourdes. Eu acho que não existe um treinamento emocional que dê certo para todo mundo, mesmo a pessoa sendo autista, porque cada um tem a sua singularidade. Então, assim, eu acho que o psicólogo ele age de uma forma diferenciada nesse sentido. Né? Ele vai olhar para a história daquela pessoa, mesmo que o diagnóstico tenha ocorrido mais tardiamente, mas possibilitando com que ela tenha uma qualidade de vida, né? Com que ela pratique também a autoaceitação, porque existe uma coisa também bastante recorrente, que é o fato de não se aceitar, né? Então, dependendo de alguns casos, a gente vê assim, nossa, mas eu queria ser muito diferente, eu queria participar, eu queria fazer, queria conhecer pessoas, mas não dá naquele momento. Então, a gente vai fazer o que pode ser feito, né? Então, assim, seja através de alguns grupos que sejam possíveis, dentro daquilo que ela quer, que ela pode fazer. Não é todo mundo que vai conseguir ir para um restaurante, ir para uma balada, conhecer pessoas de uma forma que para nós pode ser muito habitual, às vezes não é, né? E às vezes a solidão dessas pessoas é muito, muito, muito forte, né? Tanto de pessoas que já estão num relacionamento, por exemplo, casada há anos com uma pessoa e se sente muito sozinha porque aquele companheiro não entende, porque ela não entende aquele companheiro, né? Ou pessoas que querem namorar, pessoas que querem casar e não conseguem se relacionar com pessoas neurotípicas, por exemplo, né? Então, assim, existem uma série de dificuldades, e eu acho que a psicoeducação, que é justamente falar sobre os nossos sentimentos, entender como esses sentimentos acontecem, treinar situações no consultório que ela pode levar para a vida dela, né? Isso vai treinando e vai fortalecendo esses recursos. Então, eu acho que a psicoterapia ela é fundamental nesse sentido. Sim, eu falo que sempre sai. Primeiro eles começam com a equipe multidisciplinar, depois nós vamos nos afastando e o psicólogo fica. Às vezes eu digo para o pai, Uhum, olha, psicologia por muito tempo, até ele decidir não querer vir. Mas assim, a maioria das vezes o psicólogo precisa estar. E eu acho que esse é um conhecimento que os pais também precisam entender. De repente, como uhum. você disse, vai precisar de trabalhar com a família inteira para fazer esse trabalho sobre sexualidade, para reconhecer essa pessoa como um ser que sente, que pensa e que tem uma ideia sobre esse ambiente escolar e sobre os amigos. Então, eu acho que esse treino e estar na psicoterapia, eu acho que fortalece. E retira ele. Às vezes ele não quer falar isso com a mãe, às vezes ele não quer falar isso com o pai. Então, ele tem o recurso de ter uma outra pessoa que não vai avaliá-lo, que vai criticá-lo, mas que vai trazer um outro olhar. E isso ajuda muito. Então, quanto mais tempo dentro da psicoterapia, eu acho que os resultados são muito bons. Agora, eu acho que o diagnóstico também, ele também tem uma cara daquilo que a família consegue. Se a pessoa tem um Uhum, diagnóstico e todo mundo vê esse diagnóstico como negativo, como que essa pessoa vai ter uma boa autoestima? Então, assim, como que isso uhum. vai funcionar?
Eu vejo muita diferença entre aquela família que olha para esse autismo, reconhecer esse autismo, mas não vê ele como uma barreira tão grande para essa pessoa de alto funcionamento. E olho para aquela outra família que tira todas as possibilidades daquela pessoa crescer, amadurecer e sequer vê a possibilidade dela sonhar com um trabalho, com um namoro. É como se, não, namorar? Como assim? Eu falei, olha, ele está crescendo, né? Ele vai querer, ele vai estar aí na sociedade. E às vezes isso fica muito, muito reprimido dentro dessa família. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Como você diz, os meninos Sim. e as meninas se colocam em uma posição, acho que muito perigosa, né? A gente que está dentro das escolas, né? Acho que o autismo ele não tem cara, ele não tem face, e eles querem ser aceitos e entram em processo de sofrimento muito profundo, porque eles avaliam o ambiente, se sentem inadequado, e quando chega em casa que traz isso, filha, eles não estão te vendo, eles não sei o quê, cria um outro aspecto, aquela pessoa perde a força, e perde a força total, né, Samantha? Exatamente. E eu concordo muito com você. Eu acho que o papel do diagnóstico ele tem que vir para fortalecer e para amparar, né? Não deve vir como uma muleta, sabe? Que às vezes incapacita as pessoas, principalmente eu vejo adultos, no sentido assim, eu sou autista, então é por isso que eu sou desse jeito, sabe? E às vezes a gente vê que usa o diagnóstico ali para fortalecer alguns comportamentos que não são muito adequados. Então, assim, existe de tudo, né? Existem aquelas famílias que pegam um diagnóstico e utilizam aquele diagnóstico para ganhar força, para ter recursos para passar por situações desafiadoras, e tem o diagnóstico com aquele papel muleta, né? Então, é por isso também que eu acho que a psicoterapia é muito importante para trabalhar esse papel desse diagnóstico, né? O diagnóstico ele tem que ter um papel funcional na vida da pessoa e não incapacitante. Muito pelo contrário, a gente tem que fugir dessa ideia capacitista mesmo, né? Então eu só posso fazer isso ou não posso fazer isso. Aonde eu me vejo autista aqui, de que maneira eu lido com esse diagnóstico, né? Trabalhar o papel do diagnóstico na psicoterapia é muito importante também, né? E quando a gente fala do adolescente especificamente, isso é um entrave, né? Porque alguns adolescentes fogem completamente desse estereótipo, que a gente sabe que é muito forte ainda. Então, nas escolas, a gente vê que alguns adolescentes que têm o acesso ao diagnóstico precoce, eles escondem, eles tentam de alguma maneira fazer parte do grupo, se colocam numa situação difícil às vezes, né? Então, o próprio diagnóstico também é um tabu, né? Se a gente fala que a sexualidade, os tratativos de gênero são tabus, o próprio diagnóstico também é, né? Por isso que é tão importante a gente disseminar informações que sejam relevantes, que sejam verdadeiras, responsáveis, né? Eu sinto muita falta de uma formação e de um acolhimento, de um espaço para os pais mesmo, porque às vezes, Lourdes, os pais eles também entram muito em sofrimento. O pai tem que fazer isso, o pai tem que se abrir, o pai tem que procurar tudo, né? Ter esses recursos, mas às vezes eles precisam de acolhimento também, eles precisam de informação. Então, como é importante esses espaços para os próprios pais também, às vezes, trocarem ideias, trocarem dificuldades, pensarem juntos em outras possibilidades de diálogo com esses adolescentes, né? Porque não é porque o adolescente é autista que ele não esteja à mercê de uma série de outras influências tecnológicas, sociais, e de influências dos colegas, né? Às vezes a gente tem esse mito que por ser autista, seja adulta, adolescente, pessoa mais madura, ela está imune ou está afastada das problemáticas sociais. E não está, né? Elas são tão vulneráveis quanto. Por isso que é importante espaços de diálogo, espaços de escuta, espaços de estudo. É preciso que a gente se capacite no sentido de ter formação, às vezes até emocional mesmo, de poder lidar com o que esse adolescente vai trazer, né? Então eu vejo que às vezes os pais entram em sofrimento também, porque não dão conta da demanda, né? Se já é difícil, às vezes, lidar com problemáticas próprias do autismo, quando chega na adolescência, ainda é mais um desafio, né? Porque vem a puberdade, vem a questão da interação social. Então, de fato, Lourdes, é difícil e a gente precisa de espaços de acolhimento e de fortalecimento, né? Eu acredito muito nisso.